Olá, pessoal. Eu sou Geraldo Donizete Lúcio, residente em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Sou monitor agrícola, técnico em agropecuária, graduado em economia, em teologia, especialista em turismo rural, especialista em recursos hídricos, especialista em algumas áreas agrícolas, áreas técnicas e com link em turismo. Né? Então, eu sou especialista em turismo em alguns segmentos. Mas estou aqui como pastor Geraldo Lúcio, do Ministério Voz da Verdade, Centro-Norte, que fica no centro-oeste do Brasil e no norte do Brasil. Esse ministério que tem como presidente regional o pastor Osmário Forte Daltro e o nosso pastor da igreja central sede, o pastor Rafael, no qual eu sou pastor auxiliar e também o segundo vice-presidente do Ministério Voz da Verdade. E vou apresentar para vocês esta videoaula que tem como tema o poder de Deus na vida, na família e nas prioridades de Obed-Edom. Eu já gravei um vídeo sobre o poder de Deus, já está no YouTube, nas redes sociais. E também gravei vários outros vídeos. Esse é o 18º vídeo que eu estou gravando. E esses vídeos têm um objetivo de ensinamento, de orientações e também que você possa estar compartilhando com outras pessoas, que você possa estar divulgando esse vídeo e também sendo um dos inscritos nas minhas redes sociais, um dos meus amigos de YouTube, um dos meus seguidores. Que você possa, após assistir ou antes de assistir, dar uma clicada lá e se inscreva no meu canal. Que o canal foi feito para todos vocês. É meu canal, mas não é meu, é de vocês, tá? Dá para entender, né? É um canal que é nosso, para compartilhamento de conhecimento, tá? A história de Obed-Edom está no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Se você ler o capítulo 13 todinho, você vai entender a história que eu vou estar contextualizando e contando aqui. Davi, o grande rei de Israel, ele quis recuperar a Arca da Aliança, que representava a própria presença e o poder de Deus. A arca não estava no meio do povo por algum tempo. Já fazia muito tempo que a arca havia sido retirada, roubada do povo de Israel. Ela tinha sido roubada pelos filisteus. Em seguida mudou-se para Bet-Semes e finalmente acabou em Kiriat Jearim, onde tinha estado desde o reino de Saul. Em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 5, diz lá: Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior, do Egito, até chegar a Ramat, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Aí a gente começa a história, né? No caminho de volta, um dos homens israelita, Uzá, tocou a arca e morreu. Ele pegou a arca estava querendo cair, ele colocou a mão, não devia ter tocado, a arca não podia ser tocada. Então, ao invés de levar a arca para a cidade de Davi, o rei decidiu levar a arca para a casa do homem chamado Obed-Edom. Aí começa toda uma história de bênção na vida de Obed, na casa dele, na família. Você pode imaginar a surpresa de Obed-Edom? Aqui está toda a Assembleia de Israel, à porta da sua casa, começando pelo rei e todos os seus súditos e toda a Assembleia. Ao ouvir baterem na sua porta, o seu agir saindo da porta de surpresa, a gente começa a ter uma imaginação aqui do que aconteceu. O rei de Israel está à sua porta e diz: Desculpe-me, senhor Obed-Edom. Precisamos deixar essa arca com você por um curto período de tempo. Não vai ficar muito tempo, mas ela tem que ficar aqui, porque era caminho, né? Mas como? Ele pergunta. Provavelmente teria sido a resposta de Obed-Edom. Mas como? De que forma que essa arca
vai ficar aqui. Mas Obed-Edom permitiu a arca em sua casa, o que nos traz ao texto de hoje. Ele permitiu. Deus é dessa forma, queridos. Ele entra na sua casa, mas você tem que abrir seu coração, abrir a porta da sua casa. Ele não arromba, ele chega e pergunta: fulano de tal, cicrano, Bertano, seu José, seu Antônio, Dona Maria, eu quero entrar no seu coração, quero entrar na sua casa. Você permite? É fantástico, né? 1 Coríntios 13, versículo 14. Assim ficou, 1 Crônicas, desculpe. 1 Crônicas 13, versículo 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses, 90 dias em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Houve prosperidade, houve bênção na casa e tudo que Obed-Edom tinha juntamente com a sua família. Pergunta: o que havia de tão especial sobre a arca que quando ela foi deixada na casa de Obed-Edom, toda a sua casa recebeu uma bênção? É uma pergunta. E essa pergunta, se estivéssemos na célula ou no estudo bíblico, na escola dominical, ia dar um grande debate. Isso eu falo sempre nos meus vídeos, tá? Para quem está assistindo os vídeos. Lembrando você que além desse eu tenho mais 17 vídeos já circulando e pretendo gravar mais vídeos ainda para o seu crescimento espiritual, para o seu conhecimento intelectual também. Mas a pergunta: o que havia de especial nessa arca, de tão especial? Resposta: a arca continha a própria presença e o poder de Deus. A própria presença e o poder, a força da majestade de Deus estava na arca. E o poder de Deus mudou a família de Obed-Edom. A Bíblia declara que a sua casa e tudo que estava nela foi abençoado. A casa e tudo que tinha dentro da casa, incluindo as pessoas, é claro. Agora, eu não acho que sua vida era perfeita, mas ela foi abençoada. Então, ele não tinha uma vida toda perfeita, mas houve bênção na vida dele, inclusive de mudança. Ele provavelmente começou a perceber a mudança de vida, né? Aí vamos imaginar aqui, o seu carro corria pouco, era um carro ruim, velho, né? Aí seu carro corria um pouco melhor com a presença de Deus. A sua esposa parecia um pouco mais atraente e seus filhos, na verdade, começaram a ouvir. Então, tudo começou a ficar melhor. A esposa ficou mais bonita, os filhos começaram a ouvir os conselhos do pai. A presença e o poder de Deus melhorou a vida e a família deles. Como um todo, a palavra diz isso, né? Sem o poder e a presença de Deus em nossas vidas, estaremos vivendo sob nosso próprio poder. Então, se você procura o poder de Deus para viver na dependência no poder de Deus, ou você vive no seu próprio poder. E aqui a presença de Deus mudou a vida e a família de Obed-Edom. Ele dizia ali naquele tempo: eu não vivo mais, mas é Deus que vive em mim. Paulo falou isso no Novo Testamento, né? A vida que eu vivo hoje não vivo por mim mesmo, mas Cristo que vive em mim. Então Paulo era 100% Jesus, era 100% Deus. Tá? Era mais Deus do que ele, na verdade. Quantos de nós estamos felizes em viver nossas vidas sem o poder de Deus? Olha que pergunta, né? Sem o poder de Deus, sem Deus nas nossas vidas, será que nos traz felicidade? Quantos de nós estamos dispostos a ter uma igreja sem o poder de Deus? Basta percorrer os movimentos. Tem muitas igrejas que estão vivendo de movimentos, de shows, de eventos, mas não tem nada de poder. O movimento, evento, a palavra diz evento é vento. O evento passa e o que fica de legado? O que fica? Né? Então nós temos que ter consistência de estar com a arca da aliança, com a presença de Deus nas nossas vidas. Quanto de nós falamos sobre adoração, mas nunca experimentamos o poder de Deus? É normal, principalmente nos contemporâneos, né? Nas pessoas novas, muitos jovens, homens, mulheres, jovens,
às vezes cantam, tocam, mas não tem nada de poder. O homem, Coríntios 13, versículo 1, diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tiver o amor, se não tiver o poder, se não tiver a ação, se não tiver a essência, principalmente do amor de Deus, seria como um barulho de uma lata ou como um barulho de um sino, seria um barulho estridente, um barulho ruim, um som ruim e que não chega até os ouvidos de Deus. A presença e o poder de Deus mudou a prioridade, mudou a vida, depois mudou a prioridade de Obed-Edom, ou as prioridades. Era Davi novamente, retornando para casa para levar a arca. Davi volta depois de quanto tempo? 3 meses, 90 dias. Eu imagino que Obed-Edom não queria ficar sem a presença de Deus. Ele já estava acostumado, 90 dias com a arca. Aí um dia veio outra batida na porta da casa de Obed-Edom. Era Davi. Davi, toque, toque, toque. E Davi começou a convocar as pessoas para cantar diante da arca. Davi pegou a arca de volta. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituísse aos seus irmãos e cantores com instrumentos, músicas, com alarde, harpas e símbolos, para que se fizesse ouvir, levantando a voz com alegria. Uma mão levantada de voluntário era Obed-Edom. E com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Ibene, Jaziel, Simaramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Manassés, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-Edom, que era e Jeiel, os porteiros. Olha, começou a estabelecer uma prioridade na vida de Obed-Edom. Qual que era a prioridade dele? Eu quero, Senhor, eu quero ser. Precisa de um porteiro, precisa de pessoa para tocar instrumentos. Quem pode fazer isso? Obed-Edom sempre levantava as suas mãos. Ele disse para si mesmo: a arca precisa de cantores? Eu vou cantar. Precisa de cantor? Obed-Edom estava lá disposto a cantar. Levantou a sua mão: eis-me aqui, eu quero cantar. Em seguida convocou as pessoas para serem porteiros. Uma mão também, a mão subiu novamente, era Obed-Edom. Obed-Edom e Jeías eram porteiros da arca. Nós acabamos de ler o versículo ali. Aqui está ele novamente dizendo: a arca precisa de um porteiro? Eu estou disponível, eis-me aqui, Senhor, para ser porteiro. Cantor e porteiro, as prioridades. Então Davi convocou as pessoas para serem ministros diante da arca, quando ela finalmente estava no lugar dentro do novo tabernáculo que Davi havia construído para ela. Aí o capítulo 16, versículo 4 e 5 diz lá: e pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas, por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf, que é muito conhecido, que era um grande levita, e chefe de Zacarias, o segundo, e depois dele Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, Matitias, Eliabe e Banaia, Obed-Edom. Aí Obed-Edom estava entre os ministros. E Jeiel com adufes e com harpas, e Asaf que fazia se ouvir com símbolos sonoros. Mais uma vez encontramos o nome de Obed-Edom. Agora um ministro diante da arca. Porteiro, músico e agora ministro. Olha as prioridades na vida de Obed-Edom. A presença e o poder de Deus mudou as prioridades. Nós estamos vendo isso, E finalmente Davi disse: precisamos de porteiros para ministrar diante da arca regularmente. Então Davi deixou ali, diante da arca do concerto do Senhor, Asaf e seus irmãos para ministrar
continuamente, diretamente, assim, de forma contínua, perante a arca, segundo se ordenava para cada dia, e mais a Obed-edom e seus irmãos, 68. E este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osana ordenou por porteiros. Obed-edom não perdeu o ritmo, mas tornou-se um porteiro regular no tabernáculo. Ele estava em todas, ele queria estar perto da arca, né, junto à arca. Ele permitiu o poder de Deus mudá-lo totalmente, a tal ponto que sua prioridade era a adoração a Deus e nada mais. E então experimentou o poder de Deus e não havia nada que lhe pediam que ele não estava disposto a fazer. Tudo que pediam para Obed-edom, veja o que a arca fez na casa dele por 3 meses. Mudou completamente a vida, a família, né? A presença de Deus e o poder de Deus muda a família de Obed-edom. Não só Obed-edom tornou-se um porteiro para a arca de Deus, né? Vamos ver lá. Mas lemos no capítulo 26 e no versículo 8 que tinha 62 descendentes que seguiram seus passos. A geração, 62 descendentes de Obed-edom, a geração dele todas seguiu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crônica capítulo 26, versículo 8. Todos esses foram filhos de Obed-edom. Eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos, 62 pessoas. A presença de Deus muda a família de Obed-edom. Ele não só permitiu que o poder de Deus transformasse, né, trabalhasse na sua vida, mas ele foi um exemplo, um espelho, luz e sal para a sua família, de como a presença e o poder de Deus muda vidas, muda pessoas. Graças a Deus. Nós podemos às vezes, veja bem, nós podemos às vezes nos sentir oprimidos quando nossos familiares não são cristãos. Estou falando agora de uma forma contemporânea. Mas é só permitir que o poder de Deus flua através de nós que seremos capazes de ver uma mudança em nossas vidas, em suas vidas, né? Na vida das famílias. Obed-edom permitiu Deus fazer uma mudança em sua vida que, por sua vez, influenciou a sua família. Foi um efeito multiplicador. Se você quer influenciar a outros para Cristo, começando na sua casa, primeiro você tem que permitir que Deus assuma o controle e fortaleça a sua própria vida. Isso é básico, né? Nós acabamos de aprender aqui, estamos aprendendo. Lembre-se, somente o poder de Deus, né? Somente sob o poder de Deus é que vamos ser capazes de fazer avanços significativos. Aonde? Nas nossas vidas, vida de Obed-edom e nas nossas vidas. Nas nossas famílias, aconteceu na família de Obed-edom. Na nossa adoração, você começa a mudar o foco. Nas relações interpessoais, interpessoas, nas nossas prioridades. O que é primeiro? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em nossas condições de vida, né? Somente sob o poder de Deus é que vamos ser capazes de ter esses avanços significativos. Mas ela depende da nossa resposta para Deus. Aí tem uma pergunta: e a sua resposta vai ser negativa? A sua resposta vai ser positiva? O que você vai ficar no meio da multidão com a mão levantada e dizer? O que você vai dizer? Deus, eis-me aqui. Quero ser na minha igreja um porteiro. Quero ser na minha igreja um cantor. Quero ser na minha igreja um levita. Quero ser na minha igreja um ministro, etc. Uma ovelha, né? Um obreiro. Quero ser na minha célula, na célula que eu estou participando,
um anfitrião, aquele que recebe as pessoas na minha casa. Quero ser o líder de célula, quero ser um líder em treinamento ou um vice-líder, quero ser um secretário ou quero ser um membro da célula. Muito obrigado por você ter estado comigo em mais um vídeo, ouvindo, assistindo. Que Deus possa te abençoar, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, né? Faça o seu joinha lá no vídeo, ou negativo, se quiser fazer algum comentário, alguma crítica, eu aceito todos os tipos de críticas. E vamos continuar junto nesses vídeos que é para você. Pode baixar, pode usar como estudo, pode usar como pregação, pode usar como pesquisa, porque para chegar a esse material, a esse conteúdo, eu pesquisei também, faço as minhas pesquisas na internet e na palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.